Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso videocast para tratarmos do Rota 2030, dos aprendizados do último ciclo e das perspectivas para a nova fase. Meu nome é Luiz Brant e estou como gerente de inovação da ABGI Brasil. Neste episódio, conto com as participações mais que especiais de José Beloso, chefe de inovação na Bosch América Latina, Maurício Círio, superintendente na área de inovação 2 na FINEP, e também representando a FINEP, André Carvalho, gerente do Departamento de Engenharia, Metalmecânica, Equipamentos, Transporte e Serviços. Como sabem, este conteúdo é produzido e organizado pela ABGI, uma consultoria especializada em incentivos fiscais à inovação e ESG, que apoia empresas a otimizarem seus investimentos em pesquisa, desenvolvimento e inovação e reduzirem os riscos de inovar. Nosso propósito com essa série é trazer informações que possam auxiliar as empresas do setor automotivo a se anteciparem e se prepararem para o novo ciclo do regime automotivo que se aproxima. Bom, vou começar então passando a palavra para o Maurício, pedindo para ele contar um pouco para a gente, a história da FINEP, como é que a FINEP atua aí nesse papel de desenvolver a pesquisa e a inovação no país. Mas a FINEP é uma empresa vinculada ao MCTI, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, criada em 1967, tem 56 anos, que apoia projetos de ciência, tecnologia e inovação no país, ou seja, a FINEP tem a missão de apoiar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, apoiando projetos da academia, apoiando projetos das empresas, para isso, ela tem aí linhas para ICTs e para todos os portes de empresas, pegando todas as etapas do ciclo de inovação, Então, assim, desde do TRL1 ao 9, da pesquisa básica, passando pela pesquisa aplicada, cruzando aí o Vale da Morte, com instrumentos como subvenção econômica, FINEP Startup, investimento, e chegando na consolidação no mercado, na apresentação do produto, processo ou serviço ao mercado, Então, para isso, a gente trabalha com diferentes instrumentos financeiros, a gente tem os recursos não reembolsáveis para pesquisa, para as universidades, para os institutos tecnológicos, ou seja, para as ICTs, que são oferecidos aí por meio dos diferentes fundos setoriais. Temos também instrumentos aí diversos de apoio às empresas não reembolsáveis, como é o caso da subvenção econômica, no Rota 2030 aqui, é o FINEP 2030 Empresarial, que também oferece recursos não reembolsáveis para as empresas, de todos os portes, tanto de forma direta, como indireta, como instrumentos como Tecnova, que é na parte mais de ideação, lá no início, que é a subvenção descentralizada, e o Centelha, que é a parte toda de ideação, Então, assim, a gente tem apoiando aí projetos mais críticos do ponto de vista da inovação, mais desafiadores, onde se aplica aí o instrumento não reembolsável, o recurso mais nobre, o grant, chamado lá fora, Também temos operações de crédito oferecidas de forma direta e indireta via parceiros, com recursos baratos, ou seja, recursos aí para que incentivam as empresas a tomar esse crédito para desenvolver seus projetos, a custos competitivos, a parte de investimento, que tem o FINEP Startup, tem o Fundo de Investimento e Participação da FINEP, a FINEP também aporta recursos em fundos de investimento e participação que aportam em empresas inovadoras, então, para isso a gente tem todo esse rol de diferentes instrumentos para apoiar as diferentes etapas, os diferentes portes de empresas e também a academia, as ICTs, melhoramos o nosso desempenho em termos de tempo de resposta. Já tivemos uma operação de crédito direta contratada em 57 dias, a média está aí, a maioria está sendo contratada entre 90 e 120 dias, o que é muito bom. Nossos processos são todos digitais, não tem papel. É uma atuação bem bacana e eu acho que bem relevante para o país. Muito bom, Maurício. Eu acho que ficou muito claro o motivo pelo qual a FINEP é tão reconhecida no ecossistema de inovação nacional e, como você colocou aí também, com participação inclusive internacional por meio dessas parcerias. E por que vocês conseguem agrupar tantas empresas e tantos setores nessa tarefa de vocês de fomentar a inovação no país. E aí, por falar nessas empresas, um representante
de uma grande empresa com grande reconhecimento em termos de inovação. É o nosso convidado aqui também desse bate-papo, o José Veloso, e a gente queria que o Veloso nos contasse com relação à Bosch, que é uma empresa reconhecida mundialmente pelo seu potencial de inovação, sendo protagonista nesse assunto, né? Trazendo tendências tecnológicas para os diversos setores que ela atua. Eu queria que o Veloso trouxesse para a gente um pouco do cenário da Bosch Brasil dentro de uma empresa global. Qual que é o papel da Bosch Brasil em termos de inovação, em termos de desenvolvimento de tecnologia? Qual que é a importância da Bosch Brasil no contexto mundial da empresa? Bom, a Bosch é pioneira em todos os mercados que atua. Ela tem essa vertical, isso muito na veia, enfim, no nosso desenvolvimento, sempre muitas das inovações que foram colocadas no mercado, a Bosch sempre foi pioneira. Isso tanto no mercado local quanto no mercado mundial. Mas desde a chegada do FlexFuel, o desenvolvimento desse projeto aqui no país foi quando a gente, dentro do contexto automotivo, a gente teve uma notoriedade mundial. Foi quando a gente teve instalado no país o nosso primeiro centro de competência mundial. Contextualizando, né, o que é um centro de competência? Onde se faz todo o desenvolvimento daquele tema para o mundo todo. E quando a gente desenvolveu o FlexFuel e foi lançado pela Bosch aqui no país, a gente ganhou essa notoriedade no mundo e trouxe para cá um centro de desenvolvimento FlexFuel. Isso abriu para a gente diversas portas de desenvolvimento e foi crescendo os nossos desenvolvimentos na região, avançando no contexto automotivo. Depois tivemos aí a invenção também do Flex Start, substituindo o tanque de abastecimento auxiliar. Tivemos premiações até na FINEP dentro desse projeto, e aí com isso aumentou ainda mais a nossa gama de projetos e desenvolvimentos, e o nosso papel aqui perante a região é sempre desenvolver algo que eu consiga fornecer de desenvolvimento e atender a região, e que eu consiga exportar isso ao resto do mundo. E dentro dos novos desenvolvimentos, quando a gente olha para o contexto de descarbonização, a gente tem um papel bem importante aí no contexto do mundo. A gente sabe que a nossa cadeia automobilística que roda muito carros do sistema FlexFuel, e que o álcool ele pode ser uma das cartas aí no baralho que o nosso presidente acaba sempre usando, né, para conseguir auxiliar na descarbonização, assim como outros desenvolvimentos de hibridização a etanol ou outros desenvolvimentos a hidrogênio, enfim. Então, tudo isso a gente tem aqui no nosso portfólio, que a gente está desenvolvendo em parceria também com a Matriz, mas além do principal aí, desenvolvimento que a gente tem no mundo, que é automotivo, nossa área de negócio BBM, a gente também está investindo bastante aqui na região nos novos negócios. E aí que entra um contexto de novos negócios digitais, negócios relacionados à gestão de frotas, mineração, outro negócio, e outros serviços digitais e de indústria 4.0 que a gente tem na região. Interessante você falar como é que é diversificada a atuação da Bosch, né? E é por isso que ela é tão conhecida em todos os setores. Um outro convidado que está aqui conosco, que é o André, também representando a FINEP, eu queria que o André falasse o outro lado, né? O Veloso trouxe aí todos os benefícios, todas as vantagens que a Bosch, né, usufrui aí dessa parceria com a FINEP. Eu queria que o André trouxesse o outro lado, que é como que a FINEP também se beneficia dessa aproximação com as empresas, desse estreitamento aí, como é feito hoje com a Bosch. Nós aprendemos muito sempre, tá, com os nossos clientes. Isso aí é fato. E por que eu digo isso? Porque nós lidamos sempre com o desconhecido, tá? Nós lidamos sempre com essa incerteza aí que o Veloso citou, né? Então, quer dizer, né, o que nós, né, colhemos assim, né, das empresas? Primeiro, né, como nós trabalhamos aqui, a FINEP tem uma equipe, que é uma equipe multidisciplinar, né, e que está sempre assim fomentando os projetos junto às empresas, fomentando as iniciativas, programas. E como nós fazemos isso, né? Primeiro, nós temos realmente, né, sempre o aprendizado teórico, né, daquelas que são as tendências mundiais em termos, né, do que é inovação, né, o que
como elas estão surgindo, né? Como é que o mercado está demandando por inovações e quais são as rotas tecnológicas, né? Que são aquelas que vão dominar isso em qualquer um dos campos do conhecimento, né? Na saúde, na agricultura, né, na área das engenharias, né, etc. Então, a nossa equipe ela se move pela curiosidade, tá? Então, acho que nós nos contaminamos, né, realmente por esse ambiente, que é um ambiente de pesquisa, né, P&D e inovação, né, e empresas como a Bosch são aquelas que nós evidentemente reconhecemos como aquelas que puxam tendências mundiais no campo do conhecimento, né, da inovação. Aliada a essa nossa missão, né, de transformar o Brasil pela inovação, o que isso diz em relação ao nosso trabalho? As empresas líderes são aquelas que sempre têm, né, sempre puxam o mercado. Mas a cadeia, ela é composta, né, de empresas de vários tamanhos, em vários né, níveis de agregação de conhecimento, né? Então, nós, por missão, né, trabalhamos sempre o adensamento das cadeias produtivas em termos de conhecimento. Nós sempre aprendemos muito com as empresas, eu digo em qualquer nível, justamente para, a partir da identificação daquilo que são as necessidades do mercado, poder compor as propostas junto com as empresas, isso é o nosso trabalho, evidentemente, né, dando a formatação, né, vislumbrando, né, os caminhos, né, de sucesso para aquilo que a empresa almeja daqui a 2 ou 3 anos, que aquilo possa ser alcançado. Então, esse contato com as empresas, ele realmente nos traz assim um conhecimento, que é um conhecimento inicialmente tácito, mas depois ele vai ganhando forma a partir das propostas e a partir daquilo que são o fruto do nosso acompanhamento, que são os relatórios e as medições de impacto e resultado, né, para poder, né, demonstrar que vale a pena você investir em inovação e que o caminho é esse. Então, empresas inovadoras que são inovadoras sabem que são inovadoras, empresas que são inovadoras muitas vezes não sabem e nós ajudamos a descobrir, porque essa experiência, né, que nós adquirimos com as empresas inovadoras nos ajudam a fazer essa identificação também nas necessidades daquelas que, né, por um momento não se enxergam inovadoras, mas que passam a trilhar esse caminho também, enfim. Só no período do Rota, a gente apoiou aí 17 projetos reembolsáveis, tá? Que somam um valor de financiamento FINEP em crédito de 1,23 bilhões de reais, tá? E um valor total de projetos de 1,45 bilhões. Então, assim, financiando aí empresas da cadeia automotiva, empresas do setor de agronegócio também, que fazem máquinas aí agrícolas autopropulsadas, né? Então, assim, e a gente também usou, tá, o Rota também, de certa forma, né, André, como laboratório, né? Assim, que a gente sempre quis, por exemplo, trabalhar o recurso não reembolsável da forma que a gente trabalha o nosso crédito, ou seja, em fluxo contínuo. Ou seja, a qualquer momento, a empresa poder apresentar um projeto para a FINEP. E isso foi alcançado via Rota 2030 quando a gente lançou, né? O FINEP 2030 Empresarial, em que ele está aí aberto 24 horas por dia e os 7 dias da semana, inclusive feriados, né? Como é o nosso crédito para receber propostas, tá? E isso foi muito positivo, porque permitiu, por exemplo, a gente trabalha também com editais tradicionais e você tem uma janela de oportunidade para você enviar os projetos. Você tem, sei lá, 60 dias, 45, às vezes 90 dias para enviar o seu projeto. E se você pensa em projetos mais estruturantes, que você tem que estruturar parcerias e tal, às vezes você não consegue fazer isso dentro desse prazo, né? Você não está preparado. E faz com que você dê a oportunidade das empresas se prepararem melhor e enviar mais à frente. Bem como também, às vezes você num edital tradicional, você perde o projeto porque você esqueceu de mandar um documento ou porque você não escreveu muito bem a sua proposta. E aqui você pode resubmeter. E a empresa tem a chance de, conversando com a gente, reformular o projeto e enviar de novo. Você tem uma ideia, no empresarial foram 65 projetos reenviados com base no feedback da FINEP, tá? Também a falta de documentação, a gente passou a dar 10 dias para a empresa. Olha, você tem 10 dias para regularizar os documentos que estão faltando aqui na sua proposta. A empresa envia, segue o fluxo, segue a análise, se não enviar, está indeferido por esse motivo. Então, assim, você é muito mais flexível e a percepção do mercado foi tão boa que transbordou para o FNDCT.
porque a gente tem 2 chamadas, por exemplo, abertas agora em fluxo contínuo com recurso do FNDCT, que é a chamada de propriedade intelectual, e inovações radicais do setor elétrico também, que aí já é a parte de energia eólica, energia solar, né, e tal, né, hidrogênio, ou seja, desenvolvimentos, né, para essas cadeias de energia, que também estão sendo operadas em fluxo contínuo, e a maioria dos novos editais que a gente vai lançar agora no Nova Mais Brasil, né, ou seja, você tem no Mais Inovação, vão ser em fluxo contínuo, porque a metodologia se mostrou eficiente, né? No empresarial, por exemplo, o tempo médio para aprovação, 77 dias. Tá? Então, acaba com aquele negócio de recurso, porque a cada etapa você tem que dar um recurso. Fez o mérito, quem não foi aprovado tem direito a recorrer, tem 10 dias, aí você tem que analisar e tal. Não, o recurso é mandar o projeto de novo. Né? 77% dos contratos foram com pequenas e médias empresas inovadoras, tá? 39 CTs parceiras com 61 participações. Então, assim, uma grande participação da academia nos projetos das empresas. Então, assim, o instrumento realmente foi de uma grande felicidade. O Rede de CTs também emulou, de certa forma, em seu primeiro ano, um fluxo contínuo, quando ele fez 3 editais em sequência, ou seja, 9 meses de oportunidade para enviar. Então, assim, foi uma experiência muito bacana, está sendo uma experiência muito bacana o Rota. Eu posso até comprovar, Brant, assim, a gente teve, falamos aí com o Maurício recente, né, a gente teve experiências passadas que, de fato, o projeto não foi para frente porque era um entendimento daquela questão de grupo econômico, poxa, e acabamos por uma documentação ou outro projeto não ser nem avaliado pela questão técnica, e era um projeto bom. E a partir do momento que você muda isso para uma conversa, para um diálogo, que eu acho que a FINEP precisa trabalhar e está trabalhando nesse contexto de diálogo com as empresas, né? Não quer dizer que eu submeti uma vez só porque eu deixei um documento que, poxa, eu vou cancelar todo o mérito que eu tenho de um projeto inovador. E dessa forma, como está sendo trabalhado, abre esse diálogo. Poxa, esse documento aqui não está adequado. Do jeito que você escreveu, a gente entende dessa forma. Não, peraí, deixa eu voltar a redigir, porque não é isso. Porque a arte de você escrever um projeto é você transparecer para a FINEP a forma real como você vê aqui do lado da empresa. E assim, a gente às vezes, como está acostumado, aqui acaba escrevendo de uma forma que a interpretação dos outros lados, dos técnicos, acaba sendo diferente. Então, assim, com essa conversa, a gente teve até no próprio FINEP empresarial, projetos que tiveram uma recusa, falou, não atingiu o mínimo necessário, a gente voltou e falou, poxa, o que a gente não escreveu de maneira adequada? A gente reescreveu, era o mesmo projeto, a gente reescreveu, ou falar, poxa, então, em vez de deixar o foco nisso, vamos colocar o foco nisso aqui mesmo, vamos deixar só dentro dessa vertical, ressubmetemos e o projeto foi aprovado. Então, dessa forma, dá essa possibilidade para a empresa trabalhar e conseguir ter a aprovação de projetos que são bons. Então, de fato, essa mudança foi algo fantástico, assim, e que tenho certeza, se voltar, continuar isso, para as empresas será muito bom, porque de fato esse diálogo. Esse depoimento que vocês estão dando, eu acho que ele é muito importante, porque ele quebra um preconceito que as empresas têm de muitas vezes até apresentar propostas de projetos inovadores. Muitas empresas têm esse receio por questões de burocracia, né? E a partir do momento que a FINEP apoia na construção da proposta, essa burocracia ela é substituída por um lado mais humano, uma coisa mais pessoal, em que a proposta é construída em conjunto. Acredito que isso vai incentivar mais as empresas a apresentarem propostas, cada vez de projetos mais inovadores. E aí, o Maurício trouxe uma questão que é muito interessante, que são os aprendizados do programa, né, do Rota 2030. E a gente percebe esse aprendizado não só dentro do Rota, mas também daquilo que nasceu o programa automotivo no Brasil, a gente pode dizer assim, que foi o Inovar Alto. Na época do Inovar Alto, uma das críticas que foram feitas, né, que o programa ele privilegiava muito as montadoras e deixava de fora ali os sistemistas e autopeças, que são verdadeiramente muito importantes na cadeia de valor do setor automotivo. E aí eu queria perguntar para o Veloso, nesse sentido, né? A partir do momento que o Rota ele corrigiu essa falha do Inovar Alto, que é deixar de fora sistemistas e autopeças, como é que a Bosch enxergou essa oportunidade, né, de integrar o programa Rota 2030
E como é que vocês viram assim, essa possibilidade de se habilitar? O que vocês enxergaram de oportunidades para vocês participarem do primeiro ciclo do Rota? E quais que foram as dúvidas que vocês tiveram no momento dessa habilitação? Como você mesmo comentou, Brant, o Inovar Auto não possibilitava as empresas do setor de autopeças pleitear nem incentivo fiscal ou qualquer outra oportunidade. Acho que essa evolução para o Rota 2030, ele veio de diversas formas, não só no contexto da autopeças conseguir utilizar o incentivo fiscal, que isso obviamente foi muito bom e propiciou conseguir investir cada vez mais aí em P&D, como também ele teve evolução no capítulo 1, ou seja, nas exigências de novas tecnologias dentro dos veículos. A partir do momento que as exigências de novas tecnologias são impostas dentro desse programa, isso possibilita que as empresas de autopeças comecem a investir mais também em tecnologia, porque serão parte desse ecossistema de fornecimento de tecnologia. Isso, em alguns casos, até favorecia até a exportação. A gente teve casos aqui no Brasil que o desenvolvimento acabou sendo feito aqui e possibilitou exportações de algumas tecnologias. Então, o Rota 2030 ele ajudou tanto o capítulo 1, o capítulo 2, obviamente, no contexto do incentivo fiscal, mas eu acho que também teve uma grande contribuição no capítulo 3, criando uma forma diferente de ter entidades que conseguissem receber esse recurso do ex-tarifário e conseguir retroalimentar no ecossistema de inovação um recurso novo para fomento. E aí é onde a gente teve alguns programas aí com a FINEP, que a FINEP era uma das administradoras aí dentro do PPP. Então, acho que ele veio encaixado perfeitamente nos 3 blocos, né? nos três capítulos. Tanto o capítulo 1, que aumentou o nível e a exigência de tecnologias, o capítulo 2, propiciando que as autopeças também tenham esses incentivos fiscais. A gente já tinha o incentivo da lei do bem, mas a abrangência do Rota 2030 ele é maior do que o contexto aí da lei do bem, então propiciou a gente, como uma empresa de autopeça, a gente tem outros setores, mas em torno de 60% do nosso faturamento é autopeças, o nosso maior desenvolvimento acaba indo na linha de autopeças. Então, ajudou bastante dentro dos incentivos fiscais e também do capítulo 3. Até recentemente, no fechamento desse capítulo, dessa fase 1, né, do ciclo 1 aí do Rota, a gente foi contemplada a empresa que teve mais programas do Rota 2030, do capítulo 3 ali das PPPs do Brasil, porque a gente entendeu que essas entidades que estão administrando estão de fato ajudando o setor como um todo, e a gente tinha muito projeto para conseguir ser incentivado, e a gente foi atrás de cada uma delas para conseguir ter os projetos. Então, vários projetos foram alavancados por esses recursos de compartilhamento de risco dentro das entidades, né, desses fundos que foram criados dentro do capítulo 3. E aí você citou a questão do capítulo 3, e eu acho que ele foi fundamental no sentido de promover os consórcios que aconteceram aí, envolvendo, né, todo o ecossistema de inovação. Então, não ficou restrito apenas às montadoras e também não só aos sistemistas e autopeças. A gente acabou conseguindo envolver startups, pequenas empresas, institutos de pesquisa, universidades, e eu acho que esse foi um dos grandes legados do primeiro ciclo do Rota, e espero que ele seja, né, previsto aí e incentivado para o próximo ciclo. Para falar desses consórcios, eu queria pedir a opinião do André, para entender com ele que você enxerga, André, como o papel desses consórcios, quais são os desafios que eles, né, enfrentaram no primeiro ciclo e qual que é o potencial disso para o segundo ciclo. Como é que você enxerga que a gente pode aprimorar ainda mais esses consórcios para que eles tragam ainda mais resultados em termos de tecnologia, em termos de inovação para o país? As parcerias houve, assim, bastante marcadas, tá? Dentro, eu vou pegar o exemplo, lógico, daquele nosso programa que é o que nós, né, trabalhamos mais de perto aí, que é o FINEP 2030 Empresarial, programa voltado para empresas.
De todos os projetos que foram contratados, aproximadamente 80% tem a participação de pelo menos uma ICT. Eu digo pelo menos uma ICT, porque muitos deles têm mais do que uma, e muitos deles também têm empresas trabalhando em conjunto, né? O que também é uma outra vertente aí, né? De você consorciar para realizar P&D e I no país. E também enxergamos aí muitas parcerias que foram formadas dentro de outros programas, como, por exemplo, dentro do programa do Senai, a partir da aplicação de hands-on, né, das ferramentas, né, que foram também trabalhadas aí no âmbito do Rota 2030, e que a empresa, né, após essa fase, chegava na FINEP, né, aí já com uma proposta aí bastante, né, estruturadinha, né, de melhoria de processo, de introdução de tecnologias habilitadoras da 4.0, a IA, gêmeos digitais, manutenção preditiva, né, a questão também da manufatura aditiva também aparecendo muito aí em termos, né, primeiramente de ferramentais, né, que é uma parte muito, né, delicada e crítica aí no processo de inovação. Mas também, inclusive, impressão de algumas peças, né? Então, fomos assim, verificamos um apetite por isso. Tá? E eu acho que também o nosso programa de formação de rede de CTs colocar a exigência, né, de que tivesse pelo menos em cada um dos projetos uma empresa participando, e aí retorno, né? Normalmente, né, os projetos apresentados superavam esse mínimo, viam 2, 3 empresas, né, na maioria deles, atingiram, né, um certo grau de sucesso, né? São projetos que ainda estão em curso, em sua maioria, alguns já finalizando, mas nós temos verificado realmente que isso ocorreu de forma bastante positiva. As dificuldades, elas normalmente dizem respeito a aquelas desconfianças de parte a parte. E muitas vezes as questões de propriedade intelectual daquilo que está sendo proposto podem ser um empecilho em termos de administração disso. Contratualmente, a FINEP não tem nenhuma exigência, deixa que isso seja discutido livremente entre as partes. É lógico que na observação dos aspectos, né, e a geração de ativos, né, de IPI, é um dos aspectos que nós valorizamos muito nas nossas análises. Nós sempre procuramos enxergar como é que isso aí está sendo trabalhado, né, para que não haja alguma ação, né, muito desbalanceada dentro dos projetos, mas, enfim, contando que o locus da inovação, né, ele necessariamente é a empresa, né, sem nenhum demérito de outros aspectos, né, da atividade de P&D em geral, que são muito bem performados aí dentro das ICTs. Os consórcios, eles vêm sempre com um grande apelo, e eu acho que, né, esse nosso movimento ele precisa ser continuado. Um outro aspecto que nós aí discutimos aí muito dentro dos grupos, né, principalmente nos encontros nacionais das cooperadoras, das coordenadoras, os ENACOPs, né, é a questão dos projetos, digamos assim, estratégicos, onde aparecem aquelas estruturas pré-competitivas. O ideal é que se busque sempre alguma coisa, né, de classe mundial. E por que de classe mundial? Porque o ambiente que nós vivemos dentro da indústria automobilística brasileira é sabido, né? São multinacionais, são estrangeiras, então o nosso P&D, o P&D que é realizado aqui, ele é um P&D com uma característica mais acessória, não é o P&D central, mas que ele vem crescendo, tá? Ele vem crescendo, vem se tornando central em alguns aspectos. Eu acho que a própria realidade da Bosch é um belo exemplo disso, a questão do flex fuel. E já é reconhecida essa capacidade no Brasil, né? O projeto, digamos assim, consorciado para essas estruturas pré-competitivas, muitas vezes ele pode atingir assim níveis de compromisso que são incompatíveis com alguns planos de investimento, né? O Rota pode vir a suportar parcialmente isso. Nós aqui na FINEP também discutimos de que forma recursos do FNDCT, recursos próprios nossos, podem também ser colocados de forma a compor um funding mais expressivo, né, para essas iniciativas.
E vemos assim com bastante esperança aí, né, a questão da descarbonização, né, que agora já é uma política pública, né, por decreto, né, enfim, questão da utilização de terras raras, de novos materiais, questão de grafeno, novas tecnologias, questão do descomissionamento veicular, que também pode vir a ter um grande impacto aí na cadeia, impacto em termos de geração de novas empresas, geração de emprego, geração de novos negócios, né, impostos, etc. Mas esses temas realmente eles necessitam assim né, um amadurecimento um pouco maior na direção de formar-se consórcios que possam dar a consistência necessária para que isso não seja de tiro curto, ou seja, que nós tenhamos aí uma constância disso para o futuro. Eu posso falar por mim, nos congressos que a gente participa, que são envolvidas ali startups e ICTs, é muito comum a gente ouvir, né, ao final da apresentação ali dos trabalhos, o pessoal citar sempre o Rota 2030 ou o incentivo, seja da FINEP, seja de uma outra coordenadora, e é aí que a gente enxerga na prática, né, vivencia ali aquilo que o André falou no início. Foi onde a gente fez barulho, foi onde a gente conseguiu realmente incentivar esses outros entes, como startups, como ICTs, que eles puderam então desenvolver novos projetos. Especificamente, né, com incentivos do Rota, queria entender, Veloso, quais as tecnologias que a Bosch conseguiu desenvolver por meio ali dos incentivos do Rota 2030 e o que vocês estão vislumbrando aí para o próximo ciclo, o que vocês gostariam de desenvolver utilizando aí os incentivos do próximo ciclo do Rota 2030. A gente está seguindo as nossas estratégias aqui de inovação da região. Dentro do Rota 2030, a gente tem diversos projetos no contexto de pré-competitivo ligado à descarbonização. Temos projetos na Unicamp ligado à parte de reformadora etanol. Temos projetos, isso no contexto do Fundeb, temos projetos na FINEP ligado aí a uma otimizações e novos designs de produtos que a gente vai ainda lançar no mercado. Tivemos um projeto, esse já é até um pouco mais já é público, né? A gente comentou que é um projeto que a gente tem bastante orgulho, no qual a gente desenvolveu a cadeia de fornecedores como um todo, a gente desenvolveu uma tecnologia e aplicou isso na cadeia, porque faz parte da grande empresa ajudar a cadeia como um todo. Então, a gente entendeu que o Rota também tem esse papel de proporcionar desenvolvimento de tecnologias e levar isso aos fornecedores. Então, esse é um projeto que a gente tem bastante orgulho e, assim, é muito bem quisto isso aqui para nós na Bosch como um todo. Então, esse foi um projeto que está trazendo bastante resultado para nós. E temos novos desenvolvimentos aí no nosso portfólio ligado a um contexto de descarbonização, quando a gente olha para o ambiente automotivo. Então, a gente tem diversas tecnologias, a gente tem praticamente todas as cartas do baralho, como o nosso próprio CEO comenta, para atuar tanto no carro elétrico, quanto no carro híbrido etanol, quanto no carro a hidrogênio no futuro. Então, assim, a gente tem todos esses desenvolvimentos e à medida que isso vai avançando, a gente vai investindo e trazendo os fomentos para suportar dentro desse contexto, né? E olhando também para os desenvolvimentos relacionados à transformação digital. Acho que nenhuma empresa hoje pode olhar para frente e não olhar para esse tema, tanto nos seus negócios, quanto no ambiente das atividades corporativas, quanto no que você está oferecendo para o mercado. Então, temos bastante projeto aí para o futuro, de novos negócios também, ligado ao ambiente da agricultura 4.0, da mineração, da gestão de frotas. Então, temos bastante projeto. A gente espera que, com o novo Rota, propicie a gente colocar esses projetos que já estão em desenvolvimento e alguns futuros para alavancar essas iniciativas, algumas locais, que possam aí chegar ao mundo todo. Projetos não faltam, né? O que a gente espera é que o novo ciclo fomente todos eles. Bom, queria voltar a palavra para o Maurício e perguntar para ele um pouco sobre a atuação da FINEP, tendo em vista que ela atua em todas as linhas programáticas previstas ali para o Rota 2030. A pergunta que eu quero te fazer é, dessa experiência, né, do primeiro ciclo, desses 5 anos,
qual dessas linhas assim que você destaca, seja pelo volume né, de recursos investidos numa determinada linha, alguma que chamou mais atenção em relação às demais, seja pelo caráter disruptivo das inovações que surgiram dentro daquelas linhas programáticas, que chamou mais atenção também da FINEP em termos de desenvolvimento tecnológico. Das 4 linhas, né, temáticas, teve 2 que se destacaram assim, no programa da FINEP, tá? Que em termos de demanda, para você ter uma ideia, tipo 85% da demanda, e em termos de contrato é acima de 90% da contratação, tá? Então é a linha de inovação ligada à parte dos elementos da indústria 4.0. O André, inclusive, na fala dele, citou exemplos aí de projetos de robótica, de inteligência artificial, gêmeos digitais, manufatura aditiva, né? A parte toda muito de usar para inspeção, para ter mais ideia, Big Data, de ter mais ideia das informações, de gerir melhor aquela linha, entender melhor como é que ela está funcionando, os seus pontos aí de melhoria, né? Então, assim, teve muita coisa. O Veloso, inclusive, citou um projeto que foi muito meritório deles, que foi justamente envolver a cadeia de fornecedores, até porque uma empresa não é indústria 4.0 sozinha, né? Ela, para ser 4.0 de verdade, ela depende que seus fornecedores, toda a cadeia esteja também no 4.0, né? Ou seja, para você aproveitar o melhor, né? Que é o que dos 4.0 pode te proporcionar, pode te oferecer, tá? Então, assim, muito importante esse trabalho de envolver os fornecedores que a Bosch, no caso, praticou. E também teve uma parte de investimento em pesquisa, a parte toda de materiais avançados, tá? De você aplicar aí grafeno, a parte de nanotecnologia, de materiais não estruturados e tal, para melhorar a performance de alguns componentes, de algumas autopeças, conferindo aí, por exemplo, maior dureza, ou uma propriedade térmica melhor. Então, assim, foram projetos que apareceram, a parte também de automação veicular, conectividade, aplicação de internet das coisas, embarcar em produtos automotivos, né? Veículos autoguiados, né? Os robozinhos, né? E também na parte de maquinários de agricultura familiar também apareceu alguma coisa. Então, assim, essas 2 linhas foram que concentraram, né, os projetos da FINEP, tá? Onde apareceu menos foi na parte a que menos foi acessada foi a de fornecimento de cadeia ferramental e moldes destinados a produtos automotivos, tá? Começou a aparecer agora no final, né? Talvez, mas foi a menos procurada no caso da FINEP. E a gente acha que tem um potencial de trabalhar, principalmente no ciclo 2, muito a linha 4 de estímulo à produção de novas tecnologias relacionadas a biocombustíveis, segurança veicular, propulsão alternativa à combustão, né? Então, toda essa parte de veículos autônomos, hibridização elétrica, que aparece também na linha 2, né? A parte do veículo híbrido elétrico, veículo elétrico, a parte de desenvolvimento de componentes, sistemas e subsistemas relacionados a dispositivos de armazenamento de recarga de energia, célula combustível, etanol, biometano, eletrificação veicular. Então, assim, isso tudo eu acho que é o que tende a aparecer mais, toda essa parte de descarbonização também, que é uma nova linha que foi lançada, né? Ou seja, é o que a gente tende que vai ser bem trabalhado, ou seja, mas eu acho que ainda assim a linha 1 e a linha 2 eu ainda acho que ainda vão aparecer, no caso, com força, tá? E era até esperado, né? Essa parte de materiais avançados, a parte toda dos elementos dos 4.0, que elas tivessem aparecendo aí no programa, que eu acho que foi uma necessidade muito grande das empresas, não só do setor automotivo, mas de outros setores, né? De realmente de dar esse passo rumo à indústria 4.0, né? Ou seja, a gente tem a indústria em geral aqui no Brasil, se a gente for ver, não estou falando do automotivo agora, mas está numa indústria 2.5, alguma coisa assim, né? O automotivo acho que mais, já está no 3 ali para a gente chegar no 4. Então, assim, eu acho que isso foi um grande mérito do programa, tá? Acho que as linhas foram bem escolhidas e as novas que estão surgindo também estão bem dentro do contexto de transição energética, de descarbonização, de tudo que a indústria está perseguindo, né? E o que o país também está sinalizando como forte, como apoio em seus diferentes programas. André, Maurício já citou um pouco assim na fala inicial dele, mas eu queria que você trouxesse para a gente das oportunidades ativas no momento ali para a FINEP, né? Quais aquelas que você destaca, pensando no setor automotivo, que está aberta e está à disposição das empresas aí procurarem esses recursos para continuar inovando? Para o setor automotivo,
fechamos agora recentemente o 5º ciclo, né, de propostas do nosso subprograma de rede de CTs, né? As propostas serão agora avaliadas nos próximos dias. Eu acho que o resultado deve estar sendo publicado aí no início de dezembro. Abertas, nós vamos sempre ter o nosso balcão, né, o crédito, lembrando que agora as nossas taxas elas são indexadas a TR, portanto, né, tornaram-se bem mais risonhas, né, do que, né, com a TJLP. Elas variam aí de TR mais 2 a TR mais 4,5, 5, dependendo se for aí FINEP escritório central, né, ou seja, nós aqui ou algum agente financeiro descentralizado, né, para as operações das empresas ditas médias e classificadas como médias empresas e com projetos de até 15 milhões de reais. Portanto, não deixa de ser uma oportunidade aí com juros bem abaixo de juros de mercado, e mesmo uma opção assim com uma certa concorrência para se você buscar em bancos estrangeiros, porque não tem risco, né, você mitiga risco cambial, etc. Sempre cabem ações de diversos TRLs, vamos colocar na linguagem, né, efetiva. Você pode, dentro de um projeto teu, de um plano de investimento, né? Eu falo isso, cara, porque você não fica limitado a tetos de financiamento. Eu acho que isso é importante colocar. Muitas vezes, né, você, né, por algum motivo, não tem alguma oportunidade que esteja sendo oferecida dentro de um determinado tema, mas que você precisa, por necessidade, pesquisar. Executar de alguma forma um projeto dentro da empresa. Ele ainda está num nível de maturidade, assim, digamos, mais longe do mercado, né, mais afastado do mercado, mas você pode, numa proposta tua que você contemple, né, já alguma coisa em termos de lote piloto, de tryouts, etc., você contemplar também linhas de pesquisa um pouco mais, né, próximas de TRLs mais baixos. Não obstante, também ações referentes a um próprio hub de startup da empresa. A empresa quer montar um hub de startup. Isso é uma inovação em gestão. Tá? E tendo em conta que a FINEP trabalha a definição ampla da inovação, né, que também inclui inovação em gestão, né, isso vem do manual de Oslo, também são ações que também podem ser colocadas dentro de uma proposta, né, de financiamento, aí no caso de financiamento reembolsável. Outra, estruturas de P&D que você precise aprimorar, modernizar, importação de equipamentos, já que uma vez que nossas linhas não têm restrição, desde que justificado, né, você pode importar equipamentos, tanto para uma produção pioneira quanto equipamentos de laboratório. Coisa que também vem aparecendo, né, as empresas elas constituem ICTs próprios, né, para justamente poder tocar seus projetos de pesquisa, e essas ICTs elas se tornam entidades também independentes e podem buscar outros entes no mercado. A FINEP sempre teve essa característica assim, né, de juntar partes. André, não faltam oportunidades para as diferentes TRLs, para diferentes tipos de projetos. Você trouxe até uma novidade aí para mim, que é a parte também de fomentar, né, de incentivar inovações na gestão dos processos. Então, acho que é um ponto muito interessante, é um ponto de muita dúvida também para as empresas. E aí, para a gente terminar esse nosso bate-papo aqui, eu queria que vocês trouxessem aí, né, pedir a palavra de vocês sobre as perspectivas para esse novo ciclo do Rota. O que vocês esperam que ele traga aí de melhorias, e a partir dessas melhorias, o que vocês visualizam aí de futuro, né? Como é que isso vai impactar na FINEP, vai impactar na Bosch, para a gente contribuir de uma forma geral para o desenvolvimento tecnológico e para a inovação no país. Vamos começar pelo Veloso, pode ser? Vamos lá, assim, a gente sempre espera que a gente tenha melhorias dentro do cenário que a gente desenhou até agora, ou tem rodado até agora. Então, dentro do contexto do Rota 2030, do capítulo 2,
manter patamares semelhantes ou maiores de incentivos é que a gente espera que isso se mantenha ou aumente, para que avance ainda mais o contexto de produtos que a gente tenha nacional, desenvolvimento nacional, produção nacional, então isso favorece muito, assim como voltar aí ter um contexto de crédito fiscal, né? De ter esse crédito, não ser mais só a dedução ali do imposto de renda e contribuição social, mas isso virar crédito financeiro para as empresas, que isso também, dentro do contexto de empresa multinacional, isso retorna, vamos dizer, para o centro de custo das divisões, isso alavanca ainda mais as nossas atividades de P&D. Dentro aí do capítulo 3, a gente espera que essas parcerias continuem, que a gente consiga ter uma burocracia um pouco menor para fazer remanejamento de recursos entre as entidades. A gente sabe que a demanda da FINEP foi muito maior, vamos dizer, que as outras entidades, e era esperado, porque dentro de uma empresa, acho que o recurso mais interessante no contexto é a subvenção econômica, porque tem muito P&D que é feito com as horas internas, e ter esse recurso para reduzir, compartilhar esse risco é muito bom. Então, ter essas formas de conseguir flexibilizar e dar agilidade para que os recursos sejam feitos de alocação, formas diferentes, à medida que vão tendo demanda das empresas, acho que isso também auxilia bastante. E continuar com essa intensidade de parcerias entre as empresas e entre as entidades. A gente vê que para os nossos projetos ajudaram bastante, e a gente pretende até manter essas parcerias dentro da FINEP, Embrapim, enfim, das demais entidades. Eu acredito que essas entidades fizeram um papel muito importante, e acho que é um mérito das entidades, às vezes, de conseguir colocar um modelo diferente de fomento, e a gente espera que isso continue. Então, mais evoluir dentro de um cenário que a gente está desburocratizando alguns caminhos e aumentando, vamos dizer, os fomentos disponíveis para que, pelo menos do nosso lado, projetos temos muitos, e se a gente tiver mais fomento aí, com certeza a gente vai conseguir alavancar ainda mais projetos. André, vamos lá, o que você acha? Quais são as perspectivas aí para o próximo ciclo? Então, acho que muito já foi colocado aqui. O Veloso foi muito feliz aí nessa síntese que colocou. O Rota é curioso, né? Do jeito que ele é construído, né? Ele é feito, pelo menos o pilar 3, né? É feito em cima da importação de peças. Então, muitas vezes parece que o ideal do Rota é o Rota acabar, né? Ou seja, né, você conseguir internalizar toda essa produção, né, essa produção nacional, né? Enfim, eu acho que é isso. A perspectiva é sempre ter um trabalho conjunto, né, para aumentar recursos, casar recursos. Eu acho que desde cedo nascendo a geração digital, você conseguir fazer com que esse potencial dessa geração digital ele realmente se transforme em alguma coisa do tipo gerar empregabilidade e principalmente a vontade dessas pessoas, dessa geração digital em participar desse movimento, né? Buscando assim uma melhor formação e, enfim, buscando também um trabalho digital dentro de organizações que possam lhe fornecer essa perspectiva de crescimento. Eu digo isso porque também, além do digital ser muito bom, por outro lado, é muito fácil você se perder no digital. E assim eu faço aqui também meu testemunho do trabalho que é realizado dentro da Bosch. Se nós tivéssemos assim uma ideia de replicabilidade daquele ambiente que pelo menos nós conhecemos lá recentemente, né, Maurício, para outras empresas, né, e esse movimento se espalhasse, poderíamos ter aí, né, uma boa perspectiva aí de uma geração futura mais bem formada e mais bem empregada. Maurício, para a gente fechar, quais são as suas perspectivas aí? Muito importante o ponto que o Veloso colocou, assim, que eu acho que foi um dos aprendizados do ciclo 1, tá? A gente sofreu muito, a FINEP sofreu muito com
com a escassez de recursos, a gente tinha uma demanda maior do que a gente tinha de recursos, disponibilidade de recursos, e a gente via outras coordenadoras com recursos sobrando. Eu acho que esses vasos comunicantes têm que funcionar melhor, tá? Eu acho que tem um papel aí para o comitê gestor pensar em como agilizar isso, ou seja, porque no final o que as empresas e o governo querem é que o recurso chegue para eles desenvolver esses projetos de inovação e isso estimular a cadeia, melhorar a cadeia no país, tá? Eu acho que também um dos grandes desafios do ciclo 2 é tentar os projetos consorciados que tanto foram discutidos no ENACOP, né? E aí eu entendo que o projeto consorciado não é só com os recursos do Rota, né? Eu acho que, assim, poxa, muita coisa do que a gente desenvolve no Rota está dentro aí, por exemplo, ou seja, você pode conjugar recursos de outras fontes, né? Recursos do FNDCT, até de subvenção econômica, como bem também desse do mais inovação, que a gente está falando de taxa de TR mais 2%, ou seja, depende do nível de maturidade tecnológica, do nível de TRL que a gente está falando, faz sentido a gente conjugar não reembolsável com reembolsável. Tem uma parte que pode vir do P&D da cláusula de P&D da ANP, da ANEEL, essa parte toda de transição energética, por que não pensar nisso, né? Então, assim, eu acho que tem que ter um estímulo no investimento de startups. A gente, na FINEP, botou um programa de startup e que por algum motivo não rodou, mas ele continua aberto e agora em fluxo contínuo. Essa é a boa notícia, ou seja, a gente vê trabalhar talvez desafios tecnológicos, né? Ou seja, a gente bolar um desafio tecnológico e estimular que as empresas, usando essa ferramenta, ou seja, que venham a resolver esses desafios. Eu acho que também é uma linha que a gente pode trabalhar no ciclo 2 de repente, como acho que o André colocou aqui, né, trabalhar mais forte outros temas, a parte de carbonização, conectividade, novas linhas, né? Mas eu acho que a gente vai ter que manter as linhas antigas e agregar essas novas, não só as novas, ou seja, que é importante esse conjunto todo, tá? Então, assim, a gente espera trabalhar bastante, vai continuar no ciclo 2 com o empresarial, com rede de CTs também. Eu acho que são dois instrumentos que foram aprovados aí pelo mercado, e a FINEP mantém a sua estratégia de estimular a interação universidade-empresa, né? Tanto com a universidade recebendo recurso trabalhando com a empresa, como a empresa recebendo recurso e trabalhando com a universidade. A gente acredita nesses dois modelos e quer incentivar isso. Aconteceu no ciclo 1 projetos, vamos dizer assim, consorciados, entre aspas, né? A gente, dentro dos nossos programas apareceu muito o Senai, por exemplo, como ICT participante, né? Mas isso não foi uma coisa programada, simplesmente aconteceu. A gente teve um ou outro projeto que foi financiado pela Fundep e depois veio para o Rota 2030, mas a gente não foi uma coisa, vamos dizer assim, combinada e pensada. Aconteceu. E eu acho que a gente, no ciclo 2, com toda a precisão do ciclo 1, a gente pode pensar em coisas estruturadas entre as coordenadoras, né? Foi agregado agora o BNDES também, né, como coordenador do programa. Então, assim, pensar em como que a gente conjuga os instrumentos financeiros e expertise de cada uma das coordenadoras em prol da cadeia automotiva, em prol do setor aí dentro do Rota 2030. Eu acho que a fala de vocês faz muito sentido. E ela mostra que o Rota 2030, no primeiro ciclo, a impressão que eu tenho é que ele já traçou um caminho certo. O que a gente precisa agora é evoluir. A questão da capacitação que o André trouxe, a manutenção dessas parcerias com ICTs, com as startups, que foi um sucesso no primeiro ciclo, e expandir isso no futuro. Eu entendo que a gente está no caminho certo, merece aprimoramentos, mas tudo isso faz parte da caminhada. A gente espera que o novo ciclo realmente seja um ciclo de muito sucesso. Agradeço muito a presença de vocês, o papo foi muito bom e espero ter contribuído com informações e insights importantes para que quem nos assiste possa se preparar para o novo ciclo do programa. Fique atento para os novos episódios no YouTube e Spotify. Até a próxima!